Ele disse que aquela reunião seria o divisor de águas para a nossa família. Mas eu nunca imaginei que seria o fim do nosso casamento e o início do meu pesadelo pessoal. Helena sentiu o cheiro adocicado e enjoativo, impregnado no colarinho da camisa social azul marinho de Ricardo. Um aroma que definitivamente não pertencia a ela, nem a nenhum produto de limpeza que usavam naquela casa impecável. Aquele perfume barato, misturado com o suor frio de quem esconde segredos. Foi o primeiro golpe. A primeira rachadura na estrutura de vidro que ela chamava de vida perfeita. Helena sempre se orgulhou de sua habilidade em manter a ordem no caos. Como professora particular renomada e mãe dedicada de 2 meninos vivazes, Pedro e João, ela gerenciava a rotina doméstica com a precisão de um maestro regendo uma orquestra sinfônica, garantindo que Ricardo, seu marido e empresário em ascensão, tivesse o terreno sólido necessário para brilhar no mundo corporativo. No entanto, nas últimas semanas, a sinfonia desafinara, transformando-se em um ruído ensurdecedor de silêncios constrangedores e ausências inexplicáveis. Ricardo, outrora um parceiro atencioso que trazia flores nas sextas-feiras e lia histórias para os filhos antes de dormir, tornara-se um estranho que habitava o mesmo teto. Um fantasma que deslizava pelos corredores da casa, evitando o contato visual, sempre com o celular colado ao rosto ou trancado no escritório sob o pretexto de projetos urgentes. A rotina de Helena, antes colorida pelas risadas em família e jantares aconchegantes, agora era tingida de cinza. Ela tentava puxar conversa durante as refeições rápidas, perguntando sobre o dia dele, sobre os planos para o fim de semana. Mas recebia apenas monossílabos resmungados ou suspiros de impaciência que cortavam seu coração como lâminas afiadas. Estou cansado, Helena. Você não entende a pressão que estou sofrendo. Ele repetia como um mantra defensivo, usando o trabalho como um escudo impenetrável para repelir qualquer tentativa de intimidade emocional. Mas Helena, com sua intuição feminina aguçada, sabia que o cansaço de Ricardo não era físico, mas sim o peso de uma vida dupla que ele tentava equilibrar desajeitadamente. A gota d'água. O momento em que a negação deixou de ser uma opção viável. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, quando ela encontrou, esquecido no bolso de uma calça que iria para a lavanderia, um recibo de um restaurante sofisticado no centro da cidade, datado de uma noite em que Ricardo jurara estar em uma conferência tediosa via Zoom, no escritório. O valor era exorbitante. Champanhe francês e pratos de lagosta. Um luxo que eles reservavam apenas para aniversários de casamento, e a conta era para 2 pessoas. O coração de Helena disparou, batendo contra as costelas, como um pássaro engaiolado tentando fugir de um predador. E uma náusea violenta subiu por sua garganta, enquanto ela segurava aquele pedaço de papel amassado, que pesava toneladas, em sua consciência. Ela tentou racionalizar, inventar desculpas esfarrapadas em sua própria mente para proteger a imagem do homem que amava há mais de uma década. Talvez fosse um cliente importante. Talvez ele quisesse impressionar um investidor. Mas o cheiro daquele perfume na camisa, que ela tentara ignorar dias antes, voltou à sua memória olfativa com a força de um furacão, conectando os pontos de um desenho que ela se recusava a ver. A dúvida se instalou em sua alma como um vírus, consumindo sua paz, transformando suas noites em vigílias insones, onde ela observava Ricardo dormir, buscando em seu rosto relaxado algum sinal de culpa, algum vestígio do marido que ela conhecia, mas encontrando apenas a frieza de um estranho. Ela começou a notar os detalhes sórdidos, as idas frequentes ao banheiro com o celular, o bloqueio de tela que fora alterado repentinamente, os sorrisos bobos que ele tentava disfarçar ao ler mensagens de texto, e a maneira como ele se esquivava de seu toque, como se a pele dela fosse feita de lixa. A dor da rejeição era palpável, uma ferida aberta que sangrava silenciosamente enquanto ela mantinha a fachada de esposa perfeita para não alarmar Pedro e João, que, na inocência da infância, começavam a perguntar por que o papai nunca mais brincava com eles. O papai está bravo com a gente? Perguntou João, o mais novo, com os olhos grandes e marejados. E Helena teve que engolir
o choro, forçando um sorriso trêmulo, enquanto acariciava os cabelos do filho, prometendo que tudo ficaria bem. Mesmo sabendo que o castelo de cartas estava prestes a desmoronar, a decisão de investigar a fundo não foi tomada de ânimo leve. Foi um ato de desespero, uma necessidade visceral de confirmar o que seu coração já gritava. Porque viver na incerteza era uma tortura mais cruel do que a própria verdade, por mais devastadora que ela pudesse ser. Quando Ricardo anunciou, com uma casualidade ensaiada, que precisaria viajar para um resort de luxo no litoral para fechar um contrato milionário com investidores estrangeiros, Helena viu a oportunidade, a brecha no muro de mentiras. Ele arrumou a mala com um cuidado excessivo, escolhendo suas melhores roupas, assobiando uma melodia alegre que não condizia com a suposta tensão de uma negociação difícil. Helena o observava encostada no batente da porta, sentindo um misto de amor residual e um ódio crescente. Uma mistura volátil que ameaçava explodir a qualquer momento. "Vou sentir sua falta", ela disse, testando-o, esperando ver alguma reação genuína. Ricardo apenas beijou sua testa rapidamente. Um beijo seco e sem alma, murmurando um "eu também". "Querida, cuide das crianças", antes de sair apressado, sem olhar para trás, em direção ao carro que o levaria para longe dela, e possivelmente para os braços de outra. Naquele momento, enquanto o carro dele dobrava a esquina e desaparecia de vista, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela não ficaria em casa, esperando e chorando. Ela pegou o telefone, ligou para sua mãe, pedindo que ficasse com os meninos por alguns dias, inventando uma desculpa sobre um curso intensivo de pedagogia, e começou a arrumar sua própria mala. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela jogava algumas peças de roupa dentro da bolsa. O medo paralisante competindo com a adrenalina da caçada. Ela precisava ver com seus próprios olhos. Precisava confrontar a realidade, não importava o quanto isso doesse. Helena chamou um táxi para a estação de trem, decidida a seguir o marido até o inferno se fosse necessário. Pois a mulher submissa e cega, que Ricardo acreditava ter deixado em casa, havia morrido naquele instante, dando lugar a uma mulher ferida, sim, mas perigosamente determinada a descobrir a verdade, custe o que custasse, preparando-se para o ato final de uma tragédia anunciada. A viagem até o litoral foi um borrão de paisagens passando pela janela do trem, enquanto a mente de Helena repassava cada momento dos últimos 10 anos, procurando onde ela havia errado, o que ela havia deixado de fazer para merecer tal desprezo. Ao chegar à cidade litorânea, o ar salgado que deveria trazer paz parecia carregar o peso da traição. Helena hospedou-se em um hotel modesto, próximo ao resort luxuoso onde Ricardo supostamente estaria em reuniões intermináveis. Ela alugou um carro discreto e montou guarda, sentindo-se ridícula, como uma personagem de um filme de espionagem barato. Mas a necessidade de saber a verdade era um combustível poderoso. Horas se passaram, o sol começou a se pôr pintando o céu de tons alaranjados, que contrastavam com a escuridão em seu peito. Até que, finalmente, ela o viu. Ricardo saiu do saguão do hotel, mas não estava com investidores engravatados ou segurando pastas de documentos. Ele estava de braços dados com uma mulher jovem, deslumbrante, com cabelos longos e negros que caíam em cascata sobre um vestido vermelho provocante. Era Vanessa, uma antiga estagiária da empresa dele, alguém que Helena conhecera brevemente em uma festa de fim de ano, e que na época parecia inofensiva. Agora, Vanessa ria, jogando a cabeça para trás com uma intimidade que fez o estômago de Helena revirar violentamente. Ricardo olhava para Vanessa, com uma adoração que Helena não via há anos, um olhar de desejo e cumplicidade que ele roubara de sua esposa para entregar a essa amante. Eles entraram em um conversível alugado e Helena os seguiu, mantendo uma distância segura, suas mãos suando frio no volante, as lágrimas embaçando sua visão. Mas ela as limpava com raiva, recusando-se a perder qualquer detalhe. O destino era um restaurante exclusivo à beira-mar, famoso por sua atmosfera romântica e preços exorbitantes. Helena estacionou longe e entrou no estabelecimento, sentindo-se pequena e invisível em suas roupas simples, mas sua determinação a tornava gigante. Ela conseguiu uma mesa num canto escuro,
parcialmente escondida por uma planta ornamental, de onde tinha uma visão privilegiada da mesa deles. O que ela presenciou foi uma tortura lenta e agonizante. Ricardo e Vanessa agiam como recém-casados em lua de mel, trocando carícias, beijos furtivos nas mãos, brindando com champanhe caro, ignorando o mundo ao redor a cada toque de Ricardo. No rosto de Vanessa, Helena sentia como se uma faca fosse cravada em seu peito, girando lentamente, mas a noite reservava mais surpresas. Após o jantar, o casal não voltou imediatamente para o quarto. Eles se dirigiram a uma sala de conferências privada no hotel, onde, para a surpresa de Helena, alguns homens de negócios estrangeiros os aguardavam. Helena percebeu, com um choque de realidade, que Ricardo havia levado a amante para a reunião de negócios, apresentando-a, talvez, como sua parceira ou esposa, misturando o prazer ilícito com sua carreira profissional. Numa demonstração de arrogância suprema, movida por uma fúria cega que superava qualquer medo ou vergonha, Helena decidiu que aquele seria o palco de seu confronto. Ela caminhou pelo corredor acarpetado, o som de seus próprios passos, ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Ao chegar à porta entreaberta, ela ouviu a voz de Ricardo, confiante, fazendo piadas, e a risada cristalina de Vanessa. Helena empurrou a porta com força, fazendo-a bater contra a parede com um estrondo que silenciou a sala instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Os empresários confusos. Vanessa com um sorriso de escárnio, que vacilou por um segundo. E Ricardo, cujo rosto perdeu toda a cor, transformando-se numa máscara de pânico absoluto. Ricardo? Helena disse, sua voz tremendo, não de medo, mas de uma raiva contida que ameaçava explodir o prédio. Então é aqui que acontece a reunião crucial para o nosso futuro? Como? Ela apontou para Vanessa, que agora cruzava os braços, recuperando a postura desafiadora, como se Helena fosse a intrusa naquela cena grotesca. Ricardo gaguejou, tentando se levantar, derrubando a cadeira no processo. Helena, o que você está fazendo aqui? Você não devia... Não é o que parece. Eu posso explicar. A frase clichê, a mentira covarde de todos os adúlteros, foi o estopim. Explicar o que, Ricardo? Que você trouxe sua amante para passear, enquanto sua esposa cuida dos seus filhos em casa? Que você gasta o dinheiro da nossa família em jantares românticos com essa mulher? Vanessa, sentindo-se afrontada, levantou-se e cometeu o erro fatal de provocar. Olha como fala. Sua mal-amada, se você fosse mulher suficiente, ele não precisaria procurar fora de casa. Aceite que você perdeu. O silêncio na sala tornou-se pesado, elétrico. Os empresários estrangeiros, percebendo o drama doméstico, começaram a recolher suas coisas, desconfortáveis, murmurando em suas línguas nativas, claramente desaprovando a falta de profissionalismo de Ricardo. O negócio que ele tanto almejava estava desmoronando diante de seus olhos. Helena olhou para Vanessa, depois para Ricardo, e sentiu uma calma fria invadir seu ser. Havia uma taça de vinho tinto cheia na frente de Vanessa. Num movimento rápido e fluido, Helena pegou a taça. Perdi! Não, querida! Eu me livrei, e com um gesto dramático e preciso, ela tirou o vinho no rosto de Vanessa, manchando o vestido vermelho. O rosto maquiado e o ego inflado da amante. Vanessa gritou, histérica, enquanto o líquido escorria como sangue falso. Ricardo tentou segurar o braço de Helena, gritando, você ficou louca? Mas Helena se soltou com um empurrão violento. E então veio o som que ecoou pela sala, mais alto que o grito de Vanessa. Um tapa estalado, forte, carregado de 10 anos de decepção, no rosto de Ricardo. A cabeça dele virou com um impacto. Isso é pelo tempo que perdi com você. Acabou, Ricardo. Acabou tudo. Com a dignidade de uma rainha ultrajada. Helena virou as costas e saiu da sala, deixando para trás um marido humilhado, uma amante encharcada de vinho e uma carreira arruinada, caminhando em direção ao elevador, enquanto as lágrimas finalmente rolavam, livres,
marcando o início do fim de sua antiga vida. A saída do hotel foi um ato de sobrevivência, mas o verdadeiro desafio começou quando a adrenalina baixou e a realidade se instalou. No saguão, antes que ela pudesse alcançar a porta giratória que a levaria para a liberdade da noite fria, Ricardo a alcançou, segurando seu braço com desespero. Helena, por favor, espere. Vamos conversar. Não faça nada precipitado. Ele implorava, o rosto ainda vermelho da bofetada, os olhos arregalados de medo, não de perdê-la por amor, mas de perder a estrutura confortável que ela representava. Helena olhou para a mão dele em seu braço como se fosse um inseto peçonhento. Não me toque, ela sibilou, com uma voz tão gélida que ele recuou instintivamente. Você fez sua escolha cada vez que mentiu, cada vez que tocou nela. Não há conversa, Ricardo. Quero o divórcio. E quero que você saia da minha casa quando voltar. Ela não esperou pela réplica, entrando num táxi e partindo, deixando-o sozinho na calçada, pequeno e patético sob as luzes do hotel. Os dias seguintes foram um borrão cinzento de dor e burocracia. Helena cumpriu sua promessa. Quando Ricardo voltou de viagem, encontrou suas malas na varanda e a fechadura trocada. O processo de divórcio foi litigioso e doloroso. Ricardo tentou usar as crianças, tentou esconder bens, revelando uma face mesquinha que Helena desconhecia. Dona Carmina, a mãe de Ricardo, ligava incessantemente, acusando Helena de destruir a família, de não ter paciência de ser egoísta. Homens são assim, minha filha. Você tem que perdoar pelo bem dos meninos, dizia a velha senhora, perpetuando um ciclo de sofrimento que Helena estava decidida a quebrar. Não, Dona Carminha. Eu mereço respeito. Meus filhos merecem ver uma mãe feliz, não uma mártir, responde Helena antes de desligar, cortando mais um laço tóxico. Ela alugou um apartamento pequeno, longe do luxo da antiga casa, mas que tinha a vantagem de ser um espaço livre de memórias dolorosas. As paredes brancas e vazias, no entanto, ecoavam a solidão. Pedro e João sentiram a mudança. Ficaram mais calados, agressivos na escola. Choravam à noite pedindo pelo pai, e cada lágrima deles era uma punhalada no coração de Helena. Havia noites em que Helena se sentava no chão da sala vazia, abraçada aos joelhos, questionando se tinha feito a coisa certa. A solidão era física, um buraco no peito que doía ao respirar. Ela se sentia feia, velha, usada e descartada. A autoimagem destruída pela traição a fazia evitar espelhos. Será que eu não fui suficiente? O que ela tinha, que eu não tenho, eram pensamentos intrusivos que rondavam sua mente nas madrugadas insones. Mas ela precisava ser forte. Precisava se levantar pelos meninos. Foi numa tarde de sábado, vendo a tristeza nos olhos de João, que ela tomou uma decisão impulsiva. Vamos dar um passeio, disse ela, levando-os a uma feira de adoção de animais. Foi lá que encontraram Estrela, uma cadelinha vira-lata, com uma mancha branca na testa e olhos tão carentes quanto os de Helena. A conexão foi imediata. Quando Estrela lambeu a mão de Helena e se aninhou no colo de Pedro, algo mudou na atmosfera daquela pequena família quebrada. Levar Estrela para casa trouxe uma nova energia. A necessidade de cuidar do animal, de passear, de alimentar, forçou Helena a sair da cama, a sair de casa, a ver o sol. O amor incondicional da cachorrinha, que a recebia com festas exageradas, mesmo quando Helena estava de pijama e chorando, começou a curar as feridas superficiais. Helena voltou a dar aulas particulares com mais afinco, usando o trabalho como terapia. Ela precisava de dinheiro. Precisava provar para si mesma que era capaz de sustentar sua nova vida sem o dinheiro de Ricardo. Entre seus alunos estava Mateus, um adolescente brilhante, mas problemático, que estava prestes a reprovar de ano devido a problemas familiares. Helena viu em Mateus a mesma dor que via em seus próprios filhos e dedicou-se a ele com uma paixão renovada. Ela não era apenas uma tutora, tornou-se uma mentora, o vindou, incentivando-o, mostrando que as notas ruins eram apenas um reflexo de seu caos interno, não de sua inteligência. A recuperação de Mateus foi notável, e isso chamou a atenção de seu pai, André. André era um homem reservado, viúvo há alguns anos.
que lutava para criar o filho sozinho enquanto lidava com a pressão de uma ex-sagra controladora que o culpava pela morte da filha. Ele era o oposto de Ricardo. Simples, honesto, com mãos calejadas de quem trabalhava com marcenaria artística e um olhar triste. Mas gentil, o primeiro encontro deles não foi romântico. Foi numa reunião escolar, onde Helena defendeu Mateus contra críticas injustas da diretoria. André observou a força daquela mulher pequena, a forma como ela lutava pelo filho dele, como se fosse dela, e sentiu algo que pensou estar morto em seu coração: admiração e gratidão. Obrigado por acreditar nele quando nem eu sabia como fazer isso, disse André, timidamente, após a reunião. Helena olhou para ele, esperando a arrogância habitual dos homens que conhecia, mas encontrou apenas sinceridade. Pela primeira vez, em meses, Helena sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos, e percebeu que, talvez, a vida não tivesse acabado. Talvez, apenas talvez, ela estivesse apenas começando a escrever um novo capítulo, onde a dor seria a tinta para uma história de superação. A aproximação entre Helena e André foi lenta, construída sobre a base sólida da amizade e do respeito mútuo, longe da paixão avassaladora e superficial que marcara o início de seu relacionamento com Ricardo. André começou a frequentar a casa de Helena, sob o pretexto de discutir o progresso de Mateus, mas logo as conversas se estenderam para a vida, os sonhos perdidos e as esperanças futuras. Ele trazia brinquedos de madeira feitos à mão para Pedro e João, conquistando a confiança dos meninos, com paciência e gentileza, preenchendo o vazio da figura paterna, sem tentar substituir o pai biológico, mas oferecendo uma presença masculina positiva e amorosa. Estrela, a cadela, adorava André, e Helena aprendeu a confiar no instinto do animal. Ricardo, por outro lado, vivia a decadência de suas escolhas. O relacionamento com Vanessa não resistiu à realidade do dia a dia sem o glamour das viagens pagas pela empresa. E ele foi demitido após o escândalo da reunião fracassada. Ele tentou reatar com Helena diversas vezes, chorando, prometendo mudanças. Mas Helena, agora fortalecida, olhava para ele não com ódio, mas com indiferença, a maior vingança de todas. Eu não te odeio, Ricardo. Eu simplesmente não preciso mais de você, ela disse em uma das visitas dele para pegar as crianças, fechando a porta suavemente, sem estrondos, apenas com a firmeza de quem sabe o seu valor. Certo dia, André convidou Helena e os meninos para um piquenique em um parque afastado da cidade. O dia estava radiante, o céu azul sem nuvens, refletindo a clareza que Helena sentia em sua alma, enquanto as crianças, incluindo Mateus, corriam pelo gramado jogando bola com Estrela. André e Helena sentaram-se, à sombra de um ipê florido. André parecia nervoso, girando um boné nas mãos. Helena, ele começou, a voz rouca. Minha ex-sogra sempre disse que eu era um fracassado, que eu nunca faria ninguém feliz. E por muito tempo eu acreditei nisso. Mas quando estou com você, eu sinto que posso ser alguém melhor. Você me devolveu a esperança. Ele revelou as cicatrizes de seu passado, a culpa que carregava injustamente. E Helena viu ali um espelho de sua própria jornada. Ela tocou a mão dele, sentindo a calosidade da pele e o calor humano que emanava dele. Nós dois fomos quebrados pela vida, André. Mas acho que é nas rachaduras que a luz entra. Ela respondeu poeticamente. A confissão de amor não veio com fogos de artifício, mas com um olhar profundo e um beijo suave, carregado de promessas silenciosas de lealdade e companheirismo. Foi um beijo de cura, que apagou o gosto amargo da traição de Ricardo e trouxe o doce sabor de um futuro possível. Eles decidiram ir com calma, priorizando o bem-estar das crianças, mas a felicidade era inegável. Helena floresceu. Sua carreira decolou. Ela abriu um pequeno centro de tutoria com a ajuda de André, que reformou o espaço. Pedro e João voltaram a ser crianças felizes, tendo em André e Mateus uma nova família estendida. A vida não era perfeita. Havia boletos para pagar e dias cansativos, mas era uma vida real, honesta e cheia de amor verdadeiro. Meses depois,
num jantar em família, onde todos riam ao redor da mesa, inclusive com a presença de Lúcia, sua melhor amiga que sempre a apoiara. Helena olhou ao redor e sentiu uma gratidão imensa. Ricardo era apenas uma lição aprendida. Um capítulo fechado. Ela se levantou para fazer um brinde, segurando a mão de André, debaixo da mesa. Às vezes ela disse, com os olhos brilhando, nós achamos que perder tudo é o fim do mundo, mas às vezes, perder é a única maneira de encontrar o que realmente importa. Eu fui traída, fui humilhada, fui ao fundo do poço, mas lá no fundo eu encontrei a base para construir tudo isso aqui. Obrigada, André, por me ajudar a reconstruir meu castelo, desta vez sobre rocha firme e não sobre areia. E, assim, a mulher que entrou naquele hotel destruída e chorando, agora era uma mulher completa, amada e, acima de tudo, livre. A traição de Ricardo, que tinha a intenção de diminuí-la, acabou sendo o catalisador de sua maior vitória. O destino, com sua ironia peculiar, mostrou que a melhor vingança não é o ódio, mas sim viver bem, amar de novo e ser incrivelmente feliz, deixando quem nos feriu apenas com a memória do que perderam para sempre. Gostou dessa história emocionante de superação? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu comentário abaixo. Você perdoaria ou faria como a Helena? Até a próxima história!